O complexo ambiente no qual se encontram inseridas as empresas exige dessas instituições um sistema de comunicação eficiente para que possam sobreviver e manter a competitividade no mercado. Torna-se necessário, entretanto, estabelecer as bases e os conceitos desse sistema de comunicação e entender o processo como um todo, envolvendo a comunicação empresarial com o ambiente externo da empresa e também o sistema de comunicação interna, que é primordial para alcançar os objetivos estabelecidos pelo planejamento estratégico. Embora a importância de um sistema de comunicação possa parecer uma tendência recente, já faz mais de meio século que estudiosos da ciência e da administração já se preocupavam com o enfoque sistêmico nas organizações e a importância da comunicação, tanto com o ambiente externo quanto interno. Os estudos envolvendo o conceito de cibernética foram as primeiras manifestações dessa preocupação e serviram de base para a proposição de modelos de gestão e de administração que pregam o aprendizado organizacional como ferramenta indispensável para a melhoria do sistema empresarial. Baseado nas proposições da cibernética e nos estudos envolvendo o enfoque sistêmico das organizações, Stafford Beer concebeu o Viable System Model, ou modelo de sistema viável, que é uma poderosa metodologia de análise e de ações direcionadas para o aprendizado organizacional. A utilização do mesmo leva ao entendimento profundo das empresas como sistemas autônomos inseridas em um ambiente. O sucesso da aplicação do VSM é uma realidade, principalmente pela flexibilidade do modelo proposto, que pode ser utilizado em todo o tipo de sistema, desde grandes organizações até as mais pequenas. Ele saiu vitorioso tanto na iniciativa pública quanto na privada, e tem se formado cada vez mais como um modelo atual e necessário para as organizações que procuram competitividade e sobrevivência. Entretanto, seu uso requer disposição para compreender a organização de forma holística e para o aprendizado organizacional, permitindo que a empresa consiga se perceber como um sistema complexo, tendo noção de sua importância para o resultado global de um sistema mais amplo e da necessidade de entender e respeitar os sistemas adjacentes, internos e externos, tirando proveito dessa complexibilidade para enfrentar os desafios do mercado em que se encontra inserido. Fala um pouco sobre a cibernética. Historicamente, o termo cibernética já havia sido utilizado por Ampère em 1834 para explicar o sentido de controle ou direção e por James Maxwell em 1868 para embasar definições de regular ou governar. Mas foi com o matemático Norbert Wiener, em 1947, que o conceito se solidificou, passando a ser amplamente utilizado como referência para definir o processo de comunicação e controle, tanto para os seres vivos quanto para as máquinas, discutindo desde a forma de comportamento da informação dentro de sistemas elétricos até a mensuração do conteúdo de informações contidas em uma mensagem, e como ocorre o fluxo de informações no corpo humano para o controle psicológico. Servindo de base para discussão em vários campos da ciência, como biologia, psicologia, estatística, sociologia, mecânica e administração, a cibernética teve seu campo de atuação ampliado a partir dos estudos de Ludwig von Bertalanffy, nos anos 40. Os estudos de Bertalanffy resultaram na proposição da teoria geral de sistemas, adaptada e amplamente utilizada pela administração até os dias atuais, conforme já mencionado. Buscando uma definição conceitual para o termo, é possível dizer que a cibernética é uma teoria dos sistemas de controle baseada na comunicação entre o sistema e o meio dentro do sistema, e do controle da função dos sistemas com respeito ao ambiente. Dessa forma, é possível entender que o campo de estudo da cibernética, portanto, são sistemas, entendidos como conjunto de elementos que se encontram relacionados ou conectados. A aplicação do conceito de cibernética na administração pode ser visualizada como uma forma diferente de lidar com a complexidade das organizações ao permitir uma nova perspectiva. Vamos falar um pouco sobre a comunicação e controle. A função do controle corresponde a uma rede de informações fortemente integrada, reagindo coerentemente, formando, portanto, um sistema. E a cibernética é o campo de investigação para esses sistemas, caracterizados pela complexidade e que dessa forma não podem ser completamente descritos nem facilmente detalhados. Nos sistemas mais simples,
Essa indeterminação pode até ser abordada pela estatística, porém, com sistemas mais complexos, o probabilismo deve ser deixado de lado e substituído por critérios mais avançados, como pesquisa operacional, por exemplo. A comunicação, na abordagem convencional, é entendida como um processo simples de transmissão de informações, ao passo que, numa abordagem mais detalhada, a comunicação é um processo interativo de cunho social, por meio do qual as pessoas externam seus pensamentos, intenções e expectativas. Sendo assim, o canal pelo qual flui o processo de comunicação precisa ser levado em consideração como elemento imprescindível para que o vínculo entre o emissor e o receptor seja estabelecido. Já o controle pode ser um comando que determina o que tem de ser feito, ou entendido como um mecanismo que propicia as condições para que as pessoas se capacitem para executar melhor suas habilidades. Para a cibernética, o controle não é entendido como um processo de coerção e deve ser considerado intrínseco ao sistema, ou seja, visa melhorar as habilidades individuais em benefício do sistema como um todo. Um dos componentes essenciais do controle é a retroalimentação, também conhecida como feedback, que é a maneira pela qual o sistema controla seu funcionamento em relação aos padrões de funcionamento estabelecidos. Quando ocorre qualquer desvio desses padrões, é pelo meio do feedback que a entrada do sistema é regulada para que volte aos padrões estabelecidos como desejável. Fala sobre os conceitos e os fundamentos dos sistemas. A complexidade do mundo atual compele as empresas a realizar a introspecção, analisando e avaliando suas atividades de forma conjunta, conforme um enfoque sistêmico. Mediante certo objetivo, a descoberta dos meios e modos que levem à sua realização requer um especialista de sistemas, para examinar as soluções possíveis e escolher as que prometem ter caráter ótimo, com a máxima eficiência e o mínimo custo, numa rede de interações tremendamente complexa. Essa afirmação relaciona-se com a atividade empresarial em que a administração realiza atividades de planejamento estratégico, que visam alcançar determinados objetivos organizacionais, focando a máxima eficiência e o custo mínimo. Para esse planejamento, não deve ser segmentado. A empresa deve ser considerada em sua totalidade e complexidade um conjunto de subsistemas interrelacionados e também um componente de um sistema mais amplo na qual está inserida. Cada vez mais, a concorrência se dá no nível de redes, de relacionamentos entre empresas na cadeia produtiva, o que evidencia que, aos olhos dos especialistas de sistemas, uma análise efetiva demanda o conhecimento do sistema a ser analisado em sua totalidade, de forma global e holística.